Irmãos, hoje então estamos vendo então, vamos continuar a ver hoje, Hebreus 13 de 14 a 16. Hebreus 13 de 14 a 16, como age a pessoa que rompeu com a cidade terrena. Nós estamos respondendo essa pergunta. Como age a pessoa que rompeu com a cidade terrena? Falamos sobre a Jerusalém terrena, né? Para sair da Jerusalém terrena e seguir o Senhor fora da porta, deixando para trás o arraial. É o que fala Hebreus 13. E nós estamos nos versículos 14, 15 e 16. Vamos ler aqui, é o 14 ali, 14, isso. 14, 15 e 16. Esse é o trechinho que nós vamos estudar aí. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então os irmãos devem se lembrar, nós falamos que todo esse trechinho, ele está dentro de um ambiente contextual e um ambiente mental do próprio escritor, em que ele está lembrando do dia da expiação, do Yom Kippur. E nós vimos isso aí claramente, isso aparece claramente nos versículos anteriores, porque ele faz referências ao Yom Kippur, ao animal que era queimado, né, fora do arraial. Então, uma cerimônia que acontecia no dia da purificação, no dia da expiação, no Yom Kippur. Aqui, então, esse ambiente textual, nesse ambiente contextual, continua. E ele, então, fala, na verdade, não temos a cidade permanente, porque ele aproveitou a figura do animal sendo morto fora, sendo queimado fora do arraial. Ele aproveitou para dizer, olha, saiamos então para fora do arraial. Ou seja, vamos romper com Jerusalém. E vamos cruzar a porta da cidade e seguir o Senhor Jesus fora do arraial. Ele morreu fora do arraial. Assim como aquele animal era queimado fora do arraial, fora dos muros da cidade, da mesma forma nós saímos da cidade e vamos seguir o nosso Senhor, ainda que isso implique em vergonha, em humilhação e em desprezo. Então ele fala isso. E aí ele segue dizendo, na verdade, né, afinal de contas, né, o fato é que nós não temos aqui cidade permanente, nem Jerusalém e nem nenhuma outra. Não temos nenhuma. Ou seja, não temos compromisso nenhum com nenhum modelo religioso ou nenhum modelo filosófico deste mundo. Nada. Ou seja, se é Jerusalém a nossa cidade ou não, Jerusalém terrena ou não, o fato é que a cidade em que nós vivemos, nós temos que romper com ela e seguir o Senhor fora dos muros da cidade em que estamos. Então é isso que ele fala aqui no 14, e nós já estudamos isso, já vimos no 14, não temos aqui cidade permanente, temos uma cidade que não está aqui, é a cidade que há de vir. Aí vimos isso aqui, pegamos o texto bíblico que fala da chegada dessa cidade, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, nós buscamos, significa o quê? Nós anelamos por essa chegada desse reino, dessa cidade, dessa pátria, que um dia descerá, e então o Senhor fará nova todas as coisas, uma nova ordem, né? É o coroamento da salvação cristã. A salvação cristã, ela chega no seu apogeu com o estabelecimento de uma nova ordem, em que o reino de Deus se expande por todo o universo. Ele faz novas todas as coisas, novo céu, nova terra, e aí onde habita a justiça, e então aí haverá o seu reino expandido por todo o universo. Então, nós estudamos isso aqui no versículo 14. Estamos dizendo o seguinte, quais são os atos que são realizados pela pessoa que rompeu com o sistema terreno? E dissemos, em primeiro lugar, essa pessoa anela um reino que há de vir, anela a cidade vindoura. Primeiro ato dela. Então ela rompeu com esse mundo aqui, não vê mais graça nenhuma nisso aqui. Isso aqui não tenho nada aqui, meu coração não está aqui.
Eu rompi com isso. Eu anelo a outra cidade. Eu oro com João em Apocalipse, vem Senhor Jesus. Vem, é isso que eu quero, é isso que eu anelo, meu sonho é esse, é que o Senhor venha logo. Paulo falando, olha, eu quero partir daqui, eu não quero ficar aqui, quero estar com Cristo, eu anelo por isso. Então esse é o primeiro ato da pessoa que rompeu com a cidade terrena, anela pela cidade vindoura. E aí vem o segundo ato. O segundo ato está no versículo 15. Fala assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual é o segundo ato que aparece aqui? Do homem que rompeu com essa cidade terrena. Qual é o segundo ato? É só olhar o verbo, né? Ele oferece a Deus um louvor sacrificial. É o segundo ato que aparece aqui. Agora note bem, olha que interessante aqui, ó. Por meio de Jesus tem essa palavrinha aqui, ó, pois. Por que essa palavrinha está aqui? Por quê? Por que essa palavrinha aparece aí? O que ela está fazendo aí? Por que ela está aí? Por meio de Jesus, pois. Por que pois? Essa palavrinha é uma palavrinha que mostra uma relação desse versículo com esse aqui de cima. Olha, nós não temos aqui nenhuma cidade. Consequentemente, logo, portanto, dessa forma, é o sentido desse poisinho aqui. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Mas por que ele fala isso? A ideia é a seguinte, olha, nós não temos cidade permanente aqui, logo, nós não temos, não estando ligados a Jerusalém, nós não temos um sacerdote terreno. Ele está lembrando de Yom Kippur. Quem era o sacerdote que oferecia coisas a Deus no Yom Kippur? Era o sacerdote levítico, descendente de Arão. Ele oferecia os sacrifícios a Deus nesse dia e em outros dias também. Ele operava ali naquele altar que havia no templo, que havia no tabernáculo primeiro e depois no templo. Ele realizava, era por meio dele que os sacrifícios eram oferecidos. Agora, nós não pertencemos a Jerusalém. Nós não pertencemos a cidade nenhuma daqui. Logo, nós temos como sacerdote o sacerdote levítico? Não. Então, consequentemente, ofereçamos a Deus sacrifícios por meio de quem? Jesus. Nós não podemos mais contar com outro sacerdote. Nós oferecemos a Deus nossos sacrifícios por meio de Jesus. Quem é então, e aqui é um tema comum em Hebreus, quem é então, para os membros da cidade celeste, quem é então o sacerdote? Jesus. Por isso aparece aqui, por meio dele. A ideia é que ele é um sacerdote. Os sacrifícios que nós oferecemos, nós só oferecemos por intermédio dele. Ele é o nosso mediador. Se vocês olharem o versículo 11, olha como que era no culto levítico. Olha o 11. Olha aqui, ó. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, aí no dia da expiação, né? Por quem? Sumo sacerdote. Pelo sumo sacerdote. Então, por meio do sumo sacerdote levítico, os sacrifícios da lei mosaica eram realizados em Jerusalém, na Jerusalém terrena. Nós rompemos com isso. Nós temos outro sacerdote. E o que nós oferecemos a Deus é por meio de Jesus. Então, essa expressão que vem aqui, por meio de Jesus, mostra o seu sacerdócio. Lembra, o contexto é o dia da expiação. Então, olha, nós, assim como eles têm o sacerdote deles, e eles oferecem sacrifícios a Deus por meio desses sacerdotes, nós temos o nosso. O nosso sacerdote é Jesus.
É por meio dele que nós oferecemos a Deus nossos sacrifícios. Agora a pergunta: o sacrifício de Yom Kippur era oferecido quantas vezes no ano? Uma vez. Agora aqui, os sacrifícios que nós oferecemos por meio do sumo sacerdote Jesus a Deus são oferecidos quando? Olha aqui, ó. Cadê aqui? Sempre. Então, na nossa nova realidade, nós temos um sumo sacerdote diferente, pertencendo a uma cidade diferente, com uma frequência diferente de ofertas. E outra coisa importante, o nosso sacrifício, sobe um pouquinho aqui, levanta um pouquinho, isso. O nosso sacrifício é de animais? Não. O nosso sacrifício é o quê? Louvor. Nós não sacrificamos animais. No versículo 11, volta para o 11. Olha o 11. Pois aqueles animais que eram oferecidos, na antiga ordem, o que era oferecido eram animais por meio de um sacerdote arônico, uma vez por ano. No nosso caso, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, nós oferecemos sacrifício sempre e o nosso sacrifício não são animais, é sacrifício de louvor. Ok? Muito bem. Agora vejam o seguinte, observem o seguinte. Esse sacrifício de louvor que aparece aí, pode subir de novo aí, 15. Sobe mais um pouquinho. Aí. Esse sacrifício de louvor aqui, de acordo com o autor de Hebreus, só é oferecido por um grupo específico. Que grupo é esse que oferece esse sacrifício? Somente aqueles que confessam o seu nome. Então, são sacrifícios que são oferecidos por meio de Jesus só, não tem jeito de ser oferecido por outro meio, e só podem ser oferecidos por pessoas que confessam o nome de Jesus. Assim, Jesus, né, como nosso mediador, já apareceu no capítulo 7, versículo 25. Quer ver? Olha, vai aparecer lá, o 7:25. Vai aparecer aí. 7:25. Olha aqui, ó. Por isso também pode salvar totalmente os que, por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então aprendemos isso em lições anteriores, que Jesus é o nosso sacerdote e é por meio dele que nós nos achegamos a Deus. Aprendemos aqui que ele intercede por nós, tudo isso é o trabalho do sacerdote. E agora aprendemos que nós só podemos oferecer sacrifícios de louvor a Deus por meio dele também. Então todo o nosso acesso a Deus é por meio de quem? Só por meio de Jesus. Então se alguém não é de Jesus, ela tem acesso a Deus? Não. Não tem acesso nenhum a Deus. Jesus é o caminho, é o mediador, é a ponte entre o homem e Deus. Aquele que rejeita Jesus, ele pode fazer orações, ele pode cantar, ele pode aprender aí os corinhos que ficam na rádio aí, cantar o dia inteiro. Isso aí não vale absolutamente nada. Não vale nada. Porque para que isso seja apresentado a Deus como algo agradável, é necessário que isso seja feito pela mediação do único sumo sacerdote que há, que é Jesus. Se alguém rejeita Jesus, não crê em Jesus, tudo isso que a pessoa faz não vale absolutamente nada. É terrível isso aí. É triste, né? Você vê incrédulo cantando corinho aí, que aprendeu quando era criança. Não sei.
Vale nada isso aí. Chora. Escuta hino, chora. Pode morrer chorando. Não vale nada. É a pessoa que pega o telefone, não sei se é que os mais novos não sabem disso, mas antigamente tinha um negócio chamado telefone fixo, né? Tinha um fio. É a pessoa pegar o telefone com o fio cortado e ficar falando. Tá lá. Alô, tudo bem? Gosto muito de você, viu? Não vale nada. Cortado o fio. Não tem a ligação. Está lá falando, é bonito o que ele fala. Ele fala bonito, ele chora, ele expõe seu coração, ele fala tudo ali emocionado, é maravilhoso. Só que aquilo não chega a ninguém, porque o fio está cortado. Não vale nada. Então, sem ser por meio de Jesus, nada chega a Deus. Ele é o caminho. Ele é a ponte de ligação. É por ele que nós nos achegamos a Deus em nossas súplicas. É por meio dele que o nosso louvor chega a Deus. Agora, importante, aqui o texto fala sacrifício de louvor. Por que chama o louvor de sacrifício? Oi? Por quê? Por quê? Eu perguntei primeiro. Por que chama louvor de sacrifício? É possível que a ideia seja a seguinte: como o ambiente todo do texto é o Yom Kippur, então ele fala, eu vou chamar o louvor de sacrifício, porque assim como o animal era uma oferta, o louvor também é uma oferta agradável a Deus. Então ele usou a linguagem típica do culto levítico para ensinar isso. Essa é uma possibilidade, e correta, porque não há motivos para rejeitar essa explicação, porque todo ambiente é ambiente da linguagem sacrificial. Então ele fala, olha, os israelitas oferecem um sacrifício de animais. Nós oferecemos também. O nosso sacrifício é o louvor. Pode ser isso. O outro fator que pode estar presente aqui também é a ideia de algo que custa alguma coisa. Quando o israelita levava um sacrifício a ser realizado ali para Deus no altar, aquilo tinha um custo para ele, né? Aquilo custava algo. E pode ser que aqui tenha essa ideia também, porque aqueles homens que leram, aqueles crentes que leram esse texto, estavam sendo perseguidos, estavam sendo humilhados, estavam sendo maltratados. E o texto fala, olha, louvem ao Senhor. É um louvor que custa. É um louvor que custa. É um louvor que é dado no meio de um contexto sangrento. O sacrifício era sangrento. Então pode ser isso também. Olha, o louvor que vocês vão oferecer continuamente é um louvor marcado por um ambiente sangrento. Isso é possível também aqui. Pode estar pensando nisso. Porque louvar a Deus quando tudo está bem, isso aí até passarinho faz. Louvar a Deus quando tudo está bem, qualquer ateu faz. Agora, louvar a Deus quando tem um algoz com um chicote na mão te torturando, porque você é crente, e você louvar a Deus, como os apóstolos louvaram a Deus quando apanharam do Sinédrio, e voltaram para casa glorificando a Deus por terem sido considerados dignos de padecer por Ele, aí é outra coisa. Isso é o sacrifício de louvor. Eu estou louvando a Deus porque eu apanhei pelo nome dEle. Isso é sacrifício de louvor. Seria esse sentido aqui também. Então é interessante isso aí, né? Agora, importante também é o seguinte, além de termos só esse caminho, né, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre. Não é algo esporádico, anual. Não tem uma data para isso. Nós não temos o dia de ação de graças. Podemos até ter, mas é só um feriado que não deve ser diferente do resto dos dias do ano, né? Nós devemos oferecer a Deus sempre o louvor. Além disso, lembrar que esse sacrifício não é oferecido por qualquer um. É oferecido, é fruto de lábios, ou seja, sai da boca de pessoas que confessam o seu nome. O que é isso? Confessar o nome de Jesus. O que é isso?
Como é que eu confesso o nome de Jesus? O que é isso? O que é confessar? Confessar quando você... a polícia te pega, né, te dá uns petelecos, você confessa até que matou a mãe. Né? Você fala, não, realmente eu fiz isso tudo errado. É o sentido de confessar que a gente tem mais comum, né? O pai pegar a criança, quem foi que mexeu nas minhas coisas? Né? A criança, né, ali e tal, quem foi que mexeu? A criança confessa, fui eu, pai, desculpa, ele confessou. Né? Esse é o sentido que a gente tem da palavra confessar. Mas aqui o sentido é diferente. Qual é o sentido da palavra confessar aqui? Declarar, reconhecer. Oi? Confessar publicamente. Declarar que Ele é o nosso Salvador. Tudo isso aí está presente. Porque é assim, o verbo que aparece aqui é um verbo muito comum, especialmente usado por João, nas suas epístolas, né? Ele usa o verbo homologueo. Esse verbo é muito comum. Homologueo. Você já ouviu falar do verbo homologar? Homologar. No contexto jurídico, o juiz homologa uma decisão. É tomada uma decisão e aquele juiz homologa essa decisão. O que é homologar? O que é homo? O que é homo? Homo. Homo é o mesmo. O mesmo. Por isso tem homossexual. É pessoa que tem relação com pessoas do mesmo sexo. Homossexual. Homo é isso. É o mesmo. E o que é logel? Homologel. Falar, declarar. Então, homologar é dizer o mesmo. Isso é homologar. Dizer o mesmo. Então, eu chego e falo assim, olha, eu sou pastor. Aí o André chega e fala assim, ele é pastor. O que ele fez? Ele homologou o que eu disse. Oi? Confirmou. Ele declarou exatamente o que eu disse. Falou assim, olha, eu sou perfeito. Aí ele fala, não é não. Aí ele não confessou. Ele não homologou o que eu falei. Então, o que é confessar o nome de Cristo? O que é homologar o nome de Cristo? É assim, Jesus fala assim, olha, eu sou o Salvador. Eu digo o quê? Ele é o Salvador. O que eu fiz? Eu homologuei, eu confessei o nome dele. Ele fala, eu sou o Filho de Deus. Eu digo e falo, eu ouço e falo, ele é. Ele é. Eu homologo. Eu falo o mesmo. Eu concordo. É isso aí mesmo. Eu homologo o que ele falou. Então, isso é confessar o nome de Jesus. É dizer a mesma coisa. O que significa? Se confessarmos os nossos pecados. Homologuel. O que significa isso? Confessar nossos pecados. Não é, Senhor, você não, vou te contar uma coisa que você não sabia. Fui eu mesmo que fiz aquilo. Não é isso. Confessar os pecados é o verbo homologuel de novo. É assim, Deus fala assim, isso é pecado. Eu falo o quê? Senhor, o senhor falou que é pecado, não falou? Eu concordo. Eu pequei mesmo. O que eu fiz foi pecado. Eu não fico lá, Senhor, a carne é fraca, assim, a gente não é perfeito, né? Todo mundo erra, não é isso. Isso não é homologar. Homologar é falar, o senhor falou que é errado? Realmente eu errei. Realmente eu errei. Eu homologo o que o senhor falou. Eu errei, eu fiz o mal. Eu fiz o mal. Eu fiz o mal contra o Senhor. Eu homologo isso aí. Eu digo a mesma coisa. O senhor fala que é errado? Eu concordo. O senhor fala que é pecado? Eu homologo. Eu concordo. Isso é confessar o pecado. Não é ficar arrumando desculpas. O mundo aprende a fazer o contrário. Deus fala, isso é pecado. O mundo fala, não, isso é um problema social. O mundo não homologa o que Deus fala. Então aqui o texto fala de homologar o seu nome. Se nós olharmos aqui os textos bíblicos que falam disso, é interessante isso aí.
Olha só, olha o que fala aqui, Mateus 10:32. Vai lá, Isaac, pega aí. Mateus 10:32. Homologuel. Dizer a mesma coisa. Confessar. Ratificar. Confirmar. Concordar. É isso, né? Tem gente que não concorda com Deus, né? Deus está meio... Não estou muito a favor do que ele falou, não. Aí, tá bom. Quem será que está certo? Bom, Mateus 10:32, está lá. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, olha aí. O que é confessar? Eu digo a mesma coisa que ele falou. Ele falou que ele é o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Salvador. Eu digo, Jesus é isso aí. Eu confesso, eu homologo, eu repito a mesma coisa. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Está lá escrito. Ele também vai homologar. Homologar o quê? Ele vai me homologar. Como assim? Ele vai me confessar diante do Pai. Como assim? Eu vou chegar diante do Pai e falar assim, eu sou um salvo em Cristo. O que Jesus vai falar? Ele é mesmo. O quê? Ele é. Jesus concordou com isso? Concordou. Entra. Eu chego lá, não, eu sou um salvo, eu sou justo. Jesus fala assim, não. Não? Jesus não homologou? Não. Vaza. Pega o elevador e desce. Acabou, tchau. Ele não vai homologar. Eu compareço diante de Deus e digo, Senhor, eu sou seu servo. Eu criei em Jesus como meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele vai homologar. Quem é? É o André? É o André. É o Alão? É isso aí mesmo. Ele é mesmo. Ele é um crente, ele confiou em mim, ele é um salvo. Eu homologo o que ele falou. Pensou? Agora se ele olhar e fizer assim, aí pode chorar. Pode chorar, porque ele sabe tudo. Se ele não homologar, pode chorar. Mas eu sou tão sincero, pode com a sinceridade chorar muito, porque lamento muito, sem chance. Ele vai homologar, mas ele vai homologar quem homologou ele. Se não, sinto muito. Seria a mesma coisa que autenticar? Ele vai autenticar, exatamente, autenticar. Autenticar, isso é verdade. Isso é verdade. Eu sou crente, ele fala, é verdade. Eu crio no Salvador, eu fui perdoado. Ele vai dizer, é verdade. E o que eu faço hoje? Jesus disse, eu sou o Salvador, eu digo o quê? É verdade. Concordo, é isso aí mesmo. Agora, essas pessoas que fazem isso, o que acontece? O que sai da boca delas? O texto fala, o sacrifício de louvor sai da boca dessas pessoas. Isso que é legal. Não sai só a concordância, né? Sai algo mais. Da boca dela sai o louvor. É muito lindo isso. É assim, a palavra louvor é elogio. Aí o louvor, aqui é muito amplo isso, né? O leque aqui, aliás, as palavras que aparecem aqui nesses 3 versículos, o que vai aparecer na sequência, geralmente é algo bem amplo, não tem algo específico. Porque a palavra eulogia, né, também parece com, tem homologia, que a gente fala homologuel, né, o verbo homologuel, homologia, e tem também eulogia. Homologuel, seria homologia, seria dizer a mesma palavra. Eulogia, que vem elogio, é dizer o bem. Então o que é louvor? É dizer o bem. Dizer o bem sobre Deus. Fala, Deus é amoroso, Deus é santo, Deus é justo. Eu estou elogiando Deus. A gente chama isso de louvor. Louvor é isso. Louvor é elogiar Deus. Ok, Romanos 10:9. Olha só o que vem aqui agora. Olha como é sério o homologuel. O homologuel é sério. Olha o que diz aí. Romanos 10:9. Romanos 10:9.
Olha aqui, ó. Se com a tua boca confessares Jesus. Como assim? Confessar Jesus como? Ele fala, eu sou Senhor. Eu digo o quê? É mesmo. Eu confessei Jesus como Senhor. Aqui Senhor significa Deus. É Kyrios. É o Senhor Deus. Ele é o Senhor Supremo. Ele é Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Olha aí. Acabou. Isso aqui é Evangelho. Você ouve o Evangelho e fala, eu creio. Jesus é o meu Senhor. Ele é o Deus encarnado. E eu creio nisso, eu concordo com isso, eu aceito isso, eu creio nisso. O Evangelho fala também que ele morreu e ressuscitou. Eu creio nisso, eu creio que ele morreu e ressuscitou. Você crê nisso tudo? Creio. Você é salvo. Acabou. Mas será que não precisa subir uma escadinha de joelho? Não. Se você confessar e crer, será salvo. Acabou. Muito importante isso. Veja 1 João 4,15. 1 João 4,15. É o homologuel. O pessoal complica tudo, né? Destruir o Evangelho, né? Destruíram o Evangelho. Acabou com tudo. 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, o que acontece? Deus permanece nele e ele em Deus. Eu confesso, como assim? Jesus fala, eu sou o Filho de Deus. Eu digo o quê? Concordo. Eu repito essa frase, ele é o Filho de Deus. Eu confessei. O que acontece? Deus passa a habitar na pessoa. E a pessoa passa a viver em Deus, sob a influência e proteção dele. Então, olha a importância do confessar. Confessar é uma expressão de fé. Como é que a pessoa confessa? Só depois que ela crê. Ela crê em Jesus, o que vai fazer? Confessa. E, além disso, além de ser salva, essa pessoa passa a ter uma postura diferente. Ela passa a louvar ao Senhor. A vida dela é uma vida de louvor. São sacrifícios de louvor que ela oferece. Tudo bem até aqui? Então temos um sumo sacerdote, temos um sacrifício que é constante, é sempre. Esse sacrifício não é de animais, é de louvor. E esse sacrifício só pode ser oferecido por um grupo de pessoas. Aqueles que dizem o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Deus encarnado, o Redentor. Eu concordo com tudo isso. E isso faz com que eu seja salvo, e isso faz com que da minha boca brote o louvor verdadeiro. E esse louvor é aceito. Por que é aceito? Porque ele é oferecido por meio de Jesus. É isso aí. Reações. Entenderam o versículo? Tranquilo o versículo? Tranquilo? Bom, então esse é o segundo ato. A pessoa então, ela anela uma cidade vindoura e ela oferece sacrifícios de louvor a Deus. Agora tem o terceiro ato que ela realiza no versículo 16. Qual é? O que ela faz? Está no 16. Ainda no ambiente de linguagem sacrificial. Tem mais sacrifício aí. O que ele faz? Ele não negligencia, ele não é negligente, ele é zeloso. Ele zela. Ele zela pelo quê? Ele zela pela prática do bem e pela mútua cooperação. Ele zela por isso. E como que o autor chama isso? Esse zelo? Sacrifício. Mais um sacrifício. Então, ele oferece 3 sacrifícios, né? O louvor, a prática do bem e a mútua cooperação. Então é assim, ó. A prática do bem,
Aí é uma palavra só. Aqui, bem. Prática do bem. É eupoia. Sempre que você vê o prefixo eu, significa bom. Essa palavrinha, né? Eupoia. Poiel no grego é fazer. Eupoia é bom fazer. Bom fazer. Que nem eucalipto. Eucalipto é algo bom escondido. Então, o eucalipto significa isso. Algo bom escondido. O que é algo bom que está escondido no eucalipto? O perfume. Então, o eucalipto. Tem algo bom escondido aí. É o cheiro bom. Tem euaristo. O que é euaristo? Evaristo. Euaristo, que é o Evaristo, né? Euaristo significa eu agrado. Porque agradar é eu agrado bom, eu bom grado. Seria isso. Eu agrado bem. É alguém que agrada bem. Euaristo é alguém agradável. Euaristo é alguém agradável, é algo bom. Sempre tem o eu, é algo bom. Evangelion. O que é Evangelion? As novas boas. As boas novas. O evangelho. Né? Então é o prefixozinho eu que tem esse sentido. E aqui tem o eupoia. O bom fazer. Então não negligencie o bom fazer. E não negligencie, aqui está mútua cooperação, é a palavra koinonia. Essa palavra é famosa, né? Koinonia é o quê? Comunhão. Então, não negligencie duas coisas: o bom fazer e a comunhão. Agora, é assim, essas duas palavras na frase, elas estão muito conectadas. Por quê? É como se fosse uma endíades. O que é endíades? O que é endíades? Não é quase isso. É quase isso. Endíades é assim, é você falar um significado usando duas palavras. En significa dia significa por meio de, e dis significa dois. Por meio de dois. Então é um significado por meio de duas palavras. Eu pego e falo assim, ó, nós somos cinza e pó. Nós somos cinza e pó. O que é isso? É uma endíades. Significa o quê? Que nós não somos nada. Mas eu usei duas palavras para falar a mesma coisa. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. O que é isso? É endíades. Tem gente que fala, não, imagem é uma coisa, semelhança é outra. Não, para de falar bobagem. É uma endíades. É uma coisa só, explicada por meio de duas palavras. Uma endíades. Aqui pode ser uma endíades também. Ou seja, a prática do bem e a mútua cooperação seria a mesma coisa. É praticar o bem no meio da comunidade. Aí o foco seria o quê? Praticar o bem dando atenção especial a quem? Aos irmãos. Qual é, André, o maior perigo que é condenado em Hebreus? A apostasia. Aí, até que enfim você acertou. Apostasia. Agora, note bem, se eu for zeloso da prática do bem junto à minha comunidade, isso é o avesso do quê? Da apostasia. Como é o apóstata? O que ele faz? Ele olha para a comunidade e fala, o quê? Tô fora. Isso aqui é encrenca. Se eu ficar aqui, eu posso ser preso, posso ser morto, perseguido, eu sou humilhado. Não, tô fora. Oh, mas tem um irmão ali. Não, acabou. Não deixemos de congregar-nos. Estou deixando agora. Passem bem, não quero encrenca. Tchau. É o avesso disso. Agora, como que é aqui esse sacrifício? É diferente. Ele está envolvido na comunidade, é a koinonia,
E além de envolvido na comunidade, ele está atuando ali. Ele tem esse espírito comunitário e esse espírito de socorro. Ele está na comunidade cristã fazendo bem. Ele não está só sentado aqui. Ele está na comunidade cristã fazendo bem. Eu vejo lá o Luan. Poxa, o Luan está passando um problema. Eu vou orar por ele. Vou conversar com ele. Luan, vem cá, o que está acontecendo? Está tudo bem? Eu fiquei sabendo que você adoeceu. Como é que está a sua vida, cara? É o seguinte, vou te ligar essa semana para tomar um café, eu vou lá na sua casa, tal, enfim, ver o que você está precisando, se você está precisando de alguma coisa, eu vou te ajudar. Enfim, o que é isso? É a comunhão unida ao bom fazer, ao eupoia, ao eupoiel. O bom fazer associado à koinonia. Então, isso aqui, o texto fala que é um sacrifício também. E é sacrifício? Custa algo? Custa ou não custa? Custa. Eu vou deixar o meu lazer de lado para socorrer o Luan. Eu podia estar com a minha esposa, né, no restaurante de luxo, né, ali, lá no Terraço Itália, né, que eu vou toda semana. Né. Eu deixo de ir lá para quê? Para socorrer o Luan. Isso é um sacrifício. E o texto fala, com tais sacrifícios, Deus se compraz. Aqui, ó. O Evaristo aqui, ó. Se compraz. Euaristo. Tem prazer. Se agrada. Então, o que nós temos aqui, nesses versículos, é o retrato do homem que olhou para a cidade pregressa e disse o quê? Tchau. Não tenho mais nada que ver com você. Tchau. Não, mas e os nossos mestres? Os nossos valores? Nossos costumes? Tchau. Tchau. Tchau, Jerusalém. Tchau, Jerusalém? Você está louco? Tchau, Jerusalém. Tchau. Mas olha aqui o sacerdote levítico. Tchau, sacerdote. Tchau, abraço. A voz vai sumindo assim. Tchau. E outras cidades, todas elas, eu rompi com todas, acabou. E eu segui fora dos muros, onde está o meu Senhor humilhado, sangrando naquela cruz. Eu segui, sendo desprezado e humilhado ali com Ele. E essa pessoa que fez isso, essa pessoa que rompeu com a cidade terrena, o que ela faz? Então ela realiza esses 3 atos. Ela começa a anelar a Jerusalém celeste. Senhor, vem depressa. Será que é hoje que ele vem? Acorda cedo dizendo, Senhor, vem hoje. Que dia é hoje? Senhor, acelera o calendário aí. Esses dias eu estava até reclamando com Deus. Falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Está demorando demais. Não é possível. Nossos avós já morreram. Nossos bisavós já morreram. Os apóstolos, nem poeira sobrou. Está demorando muito. Vem logo. Acelera aí. Eu sei que para o Senhor 1000 anos é como um dia. Então para Ele está bom. Quem me dera se 1000 anos fosse um dia para mim, né? Mas para nós não é assim. 1000 anos para nós é 1000 anos mesmo. Então para Ele passou 2 dias. Para nós não, são 2000 anos. Pedro fala, ele não demora. É que o Senhor é paciente, mas a gente não. Né? Então, Senhor, acelera aí, sei lá, dá um jeito de correr um pouco mais depressa para vir. Nós anelamos, nós somos crentes, nós anelamos, não gostamos disso aqui, não gostamos, estamos cansados. Né? Nós anelamos a nossa pátria, onde habita a justiça. Nós lemos sobre ela, nós ficamos com saudade até, né? Como se estivéssemos estado lá um dia. Nós lemos as páginas finais de Apocalipse, dá saudade, ó Senhor, o que é isso? Descrevendo aquele novo céu e nova terra, fala, meu Deus, quando isso aqui vai chegar, né? Então nós anelamos isso, é o primeiro ato que é mencionado aqui. O segundo ato, nós oferecemos louvores sacrificiais. Por quê? Porque pertencemos a esse grupo que confessa o nome de Jesus. E terceiro lugar, nós temos um zelo atuante pela comunhão benéfica, a comunhão benigna. Não é só a comunhão, é a comunhão com o fazer bem, é a comunhão benigna. Claro que nós temos que fazer o bem aos de fora também, não temos?
Gálatas fala, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, vou dar a referência certinha para vocês, em Gálatas 6, versículo 10, ele fala, façamos o bem a todos. Mas qual é o foco? Mas principalmente aos da família da fé. Então é a ideia aqui, olha, o homem que anela pela cidade que há de vir, o homem que rompeu com Jerusalém e saiu para fora da cidade, esse homem realiza esse terceiro ato. Ele zela pela comunhão, mas note bem, é a comunhão benigna. Não é só estar na igreja. Ele está na igreja, é bom, é comunhão, gostoso. Mas além da comunhão, é uma comunhão marcada pelo fazer o bem. Ele está aqui, ele olha no Ore por Mim e fala, nossa, puxa, esse irmão está pedindo oração. Vou falar com ele domingo. Não, vou ligar para ele agora. Vou ligar. O irmão, o que está acontecendo aí? Irmão, conte comigo. Não, está tudo bem, não, mas se precisar de alguma coisa, conte comigo. Eu quero te dar todo o apoio. Quero estar ao seu lado, não se sinta sozinho. Conte comigo, eu quero ser útil na sua vida. Então ele mostra isso. É a comunhão benigna, que produz o bem, que faz o bem. Então esses são os 3 atos da pessoa que rompeu com a cidade terrena. Então é muito legal isso aqui. É a vida cristã, né? O que é a vida cristã no final? É isso aqui. É o resuminho da vida cristã. Na semana que vem, nós vamos ver o versículo 17, que é o versículo que eu mais gosto na Bíblia. Obedecei aos vossos guias. Então vocês têm que aprender isso aqui, viu? Quando eu falar, vocês têm que obedecer e ponto final, certo? Se eu falar, vira, rola no chão. Se eu falar, me dá sua casa, você tem que dar. Não é assim? Não é assim? Você dá seu carro para mim agora, você tem que dar. Ó, tá aqui, ó, tá na Bíblia. Ei, tá na Bíblia. Mas não tá na Bíblia? Tem que obedecer o que eu falar, certo? Ou não? Homologa ou não homologa? Não, né? Então, na semana que vem nós vamos ver aqui essa outra guinadinha, né? Tem uma guinada aqui, muda de assunto, né? Acaba entrando no outro campo aqui, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Mas aqui é interessante, porque ele define os guias, né? Que guias são esses? Olha só, são pessoas que velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Olha aí, que tipo de guia é esse, hein? Que tipo de guia é esse? Né? Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto, ter um pastor que é triste e que geme, isso não é bom para a igreja. Pastor triste, gemendo, por culpa de quem? Por causa da rebelião da igreja, né? Pessoas que não ouvem os pastores, não são obedientes ao que eles pregam. Aqui não é ser submisso aos caprichos deles, é ser submisso às orientações que eles dão como pregadores. Claro, não, meus caprichos não interessam. Que relevância tem meus caprichos? Nada, zero. Quem obedece meus caprichos é só a Simone, mas ninguém. Né? E olhe lá, né, Mar? Mas é só, o resto não. Né? E eu obedeço os caprichos dela, mas é um pacto mútuo aí de querer agradar um ao outro. Mas aqui não. Aqui quando eu falo obedecer os guias, é claro que não são meus caprichos. Pressupõe que esse homem é um homem bíblico, que vai exigir coisas, vai ensinar coisas que a palavra de Deus requer. Ele é um porta-voz do Senhor. Então ele fala, não façam assim. Isso está contra a palavra de Deus. Então obedeça esse homem. Agora, se há rebelião, o que isso gera no pastor? Uma tristeza enorme. Né? Gemidos, tristeza e gemidos. E o texto fala que ter um pastor assim não é bom para a igreja. Não aproveita nada a igreja. É alguém que não vai produzir. Imagina um cozinheiro fazendo comida com má vontade. Vocês vão comer arroz estragado. Estou nem aí. Feijão duro. Não vai lavar alface. Bife queimado, se tiver bife. É o que é? É o cozinheiro triste e que geme e trabalha de má vontade. Como é que vai ser a comida desse cara? Vai ser uma gororoba que vai fazer até dor de barriga. Isso aí.
Vai ter proveito? Não. É bom então ter um cozinheiro satisfeito, alegre, contente, porque isso vai refletir naquilo que eu vou comer. Então, é o princípio aqui presente. Nós vamos estudar na semana que vem. E aí, chega já no finalzinho, né? Ó, recomendações pessoais, né? Até onde vai, Isaac? Sobe aí um pouquinho. Até onde vai? Aqui, olha lá. Versículo 20 e... Desce mais, Isaac. 25, aí acaba aqui. Ó. Fala dos guias de novo. Ó. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Muito legal. Muito bom. O finalzinho é muito bonitinho. Bom, vamos fazer oração então? O que vamos pedir a Deus? Senhor, ajuda-nos a vivermos como alguém que rompeu com a cidade terrena. Ajuda-nos nisso. Vou fazer oração. Senhor Deus, ajuda-nos a viver como pessoas que romperam com a cidade terrena. Que nós anelemos a cidade celeste, que nós ofereçamos ao Senhor sacrifícios de louvor, que nós ofereçamos ao Senhor um sacrifício de zelo benigno pela comunhão com os irmãos. Ajuda-nos nisso, para que vivamos como pessoas que romperam com a presente ordem e aguardam a vinda do Senhor, da sua pátria, do seu reino. Ajuda-nos nisso. Suplicamos, Senhor, abençoe a nossa igreja, para que a nossa igreja seja assim, seja marcada por pessoas assim. Ajuda-nos, livra-nos da apostasia, que sejamos o avesso disso. Pedimos agora que o Senhor nos leve em segurança para casa. O Senhor nos guarde. Guarde-nos na volta, no trajeto de volta. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, na chegada em casa, que encontremos os nossos queridos tranquilos, bem, que encontremos a nossa casa, as nossas coisas, bem, que o Senhor nos dê paz, proteção, que o Senhor estenda a sua misericórdia e a sua graça sobre nós. Nós pedimos isso, gratos pelo tempo aqui, em nome de Jesus. Amém.